Então, meus amigos, passar para vocês com relação aí a mercado da bola, João Gomes, Thiago Mendes. Olha, Thiago Mendes eu conversei com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, falaram que não há ainda nenhuma definição. Muito mais parte muito mais do lado do jogador, colocar aí essa cavada, essa vontade de vir para o Brasil, de vir para o Flamengo. O Flamengo vai insistir na contratação dele sim, mas o Flamengo ainda não definiu, tá, que caminho tomar com relação ao Thiago Mendes. Com relação ao João Gomes, não chegou proposta nenhuma no Flamengo, não bateu nada. Carlos Leite só recebeu proposta, que é o empresário dele, só recebeu proposta do Al Ain. Foi no início do ano, né? No início do ano, cerca de 5 milhões de dólares por 50%. O Flamengo nem pensou, nem cogitou avaliar essa proposta, agradeceu, mas não quer saber. Só para ajudar aí a galera. Mas não se assustem se acontecer. Eu acompanho o futebol inglês. Sim. Não, eu estou falando dos árabes. Já tem um tempo que os caras olham para o João Gomes. São dois nomes. O pessoal falando que o Juninho está melando o negócio do Lyon lá, do Thiago Mendes. É ele mesmo, ele mela mesmo. Fala. É possível. Dois nomes, assim, eu acompanho todos os jornais aqui da Europa. Mateuzinho na Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona, e Premier League para o João Gomes. São dois nomes do Flamengo que são falados aqui na Europa. Repete aí, então, Mateuzinho. Mateuzinho, Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona. Hoje mesmo eu dei uma notícia mais cedo no meu canal de, mais uma vez, o Simeone falando da necessidade de um lateral direito, e ele já tinha dito do Mateuzinho. Tem proposta? Não. Tem sondagem? Não. São os nomes que são especulados na imprensa. E João Gomes, desde a época do Rogério Ceni, não é agora, não. Não é agora que ele está explodindo. Desde a época do Rogério Ceni, o João Gomes é falado como um jogador que tem perfil para a Premier League. Então, assim, apesar de não ter nada, não se assustem que ao longo do mês alguma coisa possa vir a acontecer, porque são dois nomes marcados aí pela imprensa internacional. Papa, posso dar uma palavrinha em relação a isso? Claro. Eu disse ontem lá no nosso Mengão 11h30 exatamente sobre isso, né? Eu vejo o João Gomes com força física e futebol para atuar em campeonatos onde, de fato, o contato é muito valorizado por eles e preciso durante o jogo. Premier League e campeonato italiano. Né? São dois campeonatos onde eu acho que o João Gomes se sairia muito bem. Principalmente a Premier League, que hoje é um campeonato muito melhor, né, e maior do que o campeonato italiano. Mas eu penso exatamente assim. Eu penso que se o João Gomes tiver que sair do Flamengo, e ele vai sair do Flamengo em algum momento, a gente sabe que esse é o caminho natural. Não tem como segurar eternamente um craque. Não dá. Não tem como. A diretoria sabe provavelmente disso, o jogador Bruno, quer. Mas, Bruno, o que me falaram é que o Flamengo não vai negociar ele com o mercado árabe. Eles não vão chegar nos valores. O mercado árabe chega no máximo em 15 milhões de dólares. Eles não vão. O que me passou, um dirigente do Flamengo me passou ontem, tá? Inclusive passaram para a Isa também a mesma coisa, é que João Gomes na Arábia é muito difícil eles conseguirem chegar no valor. Mas eles sabem sim das sondagens de equipes europeias, Premier League, Espanha e tudo mais, Itália. Então pode acontecer de chegar uma proposta pelo João Gomes. Nesse momento não chegou, é isso que eu passei. Ainda não chegou, mas a janela está para abrir já. É verdade. Não, sem dúvida. E essa questão do João Gomes no mundo árabe, eu não vejo isso como uma possibilidade por dois motivos. Primeiro, eles não têm esse caminhão de dinheiro que os europeus de primeira linha têm. Eles caminhão de notícias para você. E uma outra que, para mim, é o principal. Até se eles tivessem essa grana, com a idade que tem o João Gomes, ele tem pelo menos aí 3 Copas do Mundo pela frente. E eu não estou contando a desse ano. Jogando no mundo árabe, ele não vai para Copa do Mundo nenhuma. Então, para o João Gomes, é muito melhor estar numa liga de ponta na Europa, porque aí, de fato, isso coloca ele com seleção e com titularidade em seleção. Repito, não falo da Copa desse ano, falo a partir de 2026. Então, com certeza, pelo menos a minha certeza, o João Gomes não vai parar no mundo árabe, principalmente por conta de seleção brasileira. Estar no mundo árabe, por exemplo, o Michael foi para lá. O Michael não tem mercado na Europa. Não tem. O Cuéllar não tinha mercado na Europa. Então, no máximo sai para a China. No máximo. Exatamente. Primeiro escalão do futebol mundial está muito longe de Cuéllar, apesar de eu gostar muito dele no Flamengo, mas eu também gostava do Michael, mas eles não têm mercado na Europa. Não tem.
Então, a diferença é que o João Gomes tem muito mercado na Europa. Então, ir para o mundo árabe seria um retrocesso para a carreira de um jogador que tem uma carreira muito grande para atuar em seleção brasileira. E pensando em tudo isso, o jogador pensa em tudo isso, claro, seleção brasileira é o auge para todos eles, duvido que João Gomes vá parar no mundo árabe. Eu tenho certeza que não vai. Então, aproveitar para pedir para o Tom ir colocando aí os superchats na tela para a gente aí, né, para a gente começar a ler. A minha produção até passou aqui que hoje, num tabloide inglês, saiu que 2 olheiros saíram de Manchester para ver os jogos. Não sei se é verdade, eu vou verificar melhor, mas parece que 2 olheiros do Manchester United saíram de Manchester para observar o futebol do João Gomes. Ela acabou de me passar aqui agora. Então, mas é o que eu te falei, ainda não chegou nada, mas eu acredito que chegue para a janela. Por quê? Mercado árabe, o Flamengo não vai vender, já descartaram para mim. Então é isso mesmo, é futebol inglês, é futebol italiano, é futebol espanhol. E aí os olheiros começam a vir e na janela começam a chegar as propostas. Eu acho difícil o Flamengo segurar. O Flamengo já me passaram que o Flamengo vai tentar segurar esse ano, para o Flamengo ainda conseguir utilizar um pouco esse jogador. Mas aí a gente cai naquela questão que o Flamengo tem aquelas metas de vendas e tal. Isso é horrível, né, cara? Isso é horrível. Um Flamengo do tamanho que está, do gigante que está, mesmo não jogando um bom futebol, não tinha que vender jogador mais, não tinha que pensar em venda de jogador mais. O Flamengo tinha que estar, como todos os gigantes europeus e tudo mais, brigando ali. O Flamengo não é europeu, mas eu digo, é um europeu fora da Europa. Então o Flamengo tinha que se comportar como tal, parar de vender as suas joias, parar, segurar, deixa o jogador quer jogar uma Champions League daqui a um tempo, no futuro, ele tem esse sonho de jogar, vira para ele e fala assim, ó, você vai ficar aqui os teus primeiros 4, 5 anos aqui e nós vamos vender você, quando vender, por 200 milhões de euros. Como se fosse de um time europeu, como se fosse de um time europeu para outro. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu acho que a resposta para o que... desculpa, vai lá, Cícero. Não, fala, Brunão, desculpa. Não, é porque a resposta para o que o Papa diz... É porque seria ótimo se fosse assim, mas eu vejo até como uma utopia. Mas a resposta para o que disse o Papa está na própria frase do Gabriel. O Flamengo é um time europeu fora da Europa. O problema é justamente estar fora da Europa, no primeiro escalão do futebol. E aí não importa o tamanho da instituição. E aí você tem a moeda desvalorizada, você tem tudo mas isso. É pela qualidade do jogo. Mas você não está entendendo onde eu quero chegar. Eu acho que o Cícero já entendeu. A questão da moeda desvalorizada também, e o que eu falei, é um europeu fora da Europa. A moeda desvalorizada te força a fazer esses tipos de venda, eles não conseguem segurar. Lá não, lá eles ficam tranquilos, eles estão lá com o jogador lá, a hora que eles venderem, eles vão vender caro. Eles têm essa paciência que o Flamengo ainda não consegue ter. Será que é uma utopia? Será que não vai conseguir nunca? E tem uma outra questão também, Bruno e Papa, é que o mercado europeu em relação à Sul-América mudou. Antigamente, o grande craque do Campeonato Brasileiro ia no ano seguinte para a Itália. Agora não. Eles só querem jogadores que tenham a idade, que estão cheirando a leite. Eles querem lapidar. Exatamente, porque o nosso futebol taticamente é muito atrasado. Então, assim... se passar muito a idade do João Gomes, ele também não passa a não ser mais interessante, ele perde valor de mercado. Então, assim, eu acho que não tem muita forma de segurar, até em função dessa configuração nova do mercado. Aí você fala assim, mas o Gerson voltou. O Gerson é um caso raríssimo. O Gerson foi um treinador que trabalhava no Brasil, voltou e exigiu. Agora você vê, né? Eu vejo... Treinador... Como é que eu não entendi? O treinador que trabalhava... Foi o Sampaoli que levou o Gerson, que é um jogador que, teoricamente, tem um pouquinho mais de idade. Entendi. Agora, de uma forma geral, meu amigo, bateu 22, 23, passou disso, eles não querem mais. Então, infelizmente, a chance do Flamengo qual é? Abrir um clube aqui na Europa, aí botar esses caras aqui na Europa. Aí segura um pouco mais. Mas aí não está jogando aqui. Mas aí não está jogando aí no Brasil, né? Não adianta vai continuar vinculado ao Flamengo, mas não vai estar jogando aqui no Flamengo. Exatamente, então não vai servir de nada também. Só para ganhar mais. O Hermenegildo Moura. Minha esposa disse que o JJ quer voltar tem que voltar o mais rápido possível. Ela disse que em 2019 eu não dava tanta porrada nos móveis. Te amo, Miriam. Aí, Miriam. Bota outra. Vai passando aí, Tom. Cara, sensacional, né? A esposa aí mandando esse recado. Ele mandando esse recado para a esposa, sinal que a esposa fica incomodada com ele quebrando os móveis. O Dario Iguchi. Papa, quero pegar o time mais forte que tiver. Ou vai ou racha. Se ganha, ficamos mais confiantes.
Se perde, ou manda o Paulo Souza embora, ou deixa ele com mais tempo para treinar e melhorar no Brasileirão e Copa do Brasil. Já foi, filho. Já foi o Tolima. Já foi o Tolima, né? E talvez o que ele esteja falando é de pegar um mais forte nas quartas, de repente, pegar um. Já vai ser forte. Vai pegar Corinthians ou Boca, né? Já vai ser forte. O Wagner Figueiredo, o adversário mais difícil do Flamengo é o Paulo Souza. Vocês acham também? Eu acho. Infelizmente. No momento, sim. Mas já foram outros, né? Quando a gente perdeu para o Racing nas oitavas de final, lá em 2020. O problema todo, o principal adversário do Flamengo é a falta do futebol. Né? O futebol mal jogado. E é claro que a gente liga isso diretamente ao comandante técnico. Né? Mas é por isso que a gente sente saudade de 2019. Já se vão 4 anos e a gente sente saudade de um ano onde a gente venceu e convenceu. A gente não sente saudade de 2020, onde a gente foi campeão brasileiro. Já se deram conta disso? Não, a gente não sente saudade, porque, de fato, não é de títulos. A gente sente saudade é do bom futebol, porque em 2020 tivemos títulos. Mas o bom futebol é que a gente sente falta. Mas eu te confesso que 2020 a gente estava anos-luz na frente do que a gente. Então, concordo. Eu até sinto um pouquinho de saudade. E ainda ganhou a Supercopa, cara. Depois, que aquela Supercopa é equivalente a 2020. A que a gente perdeu. Concordo. É que em 20 a gente também sentia saudade de 19. É verdade. Olha, o Riobaldo Souza, agradecer aí, novo membro aí também, né? No canal, não sei se foi no canal Paparazzo Rubro Negro ou se foi no Flamenguista em Portugal. Temos aí também Charles Soares, é isso? Que aqui a luz fica contra, aqui eu consigo ler melhor, dá um delayzinho aqui. Papa, como com PS já era para nós, já até sonhei com isso. São muitos torcedores aí, né? Deixa eu bater aqui também. Daqui a pouco minha cachorrinha tá latindo aí, achando que é alguém batendo na porta. Mas é isso, cara. Pô, é complicado.